Olá! Essa apresentação tem por objetivo explicar como aplicar as súmulas de jurisprudência segundo o novo CPC. Num primeiro momento, examinaremos a exegese dos termos jurisprudência, precedente e súmula. Em seguida, o sistema de precedentes obrigatórios no novo CPC. Num terceiro momento, o novo CPC e a valorização da fundamentação decisória. Por último, as 3 etapas para a aplicação das súmulas no novo CPC. O vocábulo jurisprudência, em seu sentido etimológico, significa justa prudência. Já numa acepção técnica, refere-se ao conjunto das decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido, através da interpretação e da aplicação do direito ao caso concreto. O precedente pode ser definido como aquela decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. A diferença principal entre jurisprudência e precedente é quantitativa. Chama-se precedente a decisão isolada de um tribunal, enquanto o termo jurisprudência se refere ao conjunto de decisões uniformes de um tribunal. As súmulas de jurisprudência são enunciados curtos, redigidos e publicados por um tribunal para registrar a sua orientação a respeito de determinada matéria. Como determina o novo CPC no artigo 926, parágrafo 1º, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. A palavra súmula vem do latim e significa sumário ou resumo. Esse termo foi cunhado pelo ministro Vitor Nunes Leal no ano de 1963, para sistematizar em enunciados curtos o que o STF vinha decidindo reiteradamente nos seus julgamentos. Na terminologia original, a expressão súmula se referia ao conjunto dos enunciados, mas com o tempo a prática consagrou o uso dessa expressão para se referir a cada enunciado. As súmulas ingressaram no nosso ordenamento jurídico no ano de 1963, por meio de uma emenda ao regimento interno do STF, passando a vigorar a partir de 1964. O objetivo era promover a estabilidade da jurisprudência e a celeridade da prestação jurisdicional através da simplificação do trabalho dos advogados e do tribunal, facilitando o julgamento das questões mais frequentes. No atual cenário jurídico brasileiro, a utilização dos verbetes sumulares, ao viabilizarem a previsibilidade das decisões judiciais, revela-se como um valioso instrumento de uniformização e de estabilidade da jurisprudência. Passemos agora ao sistema dos precedentes obrigatórios no novo CPC. Muito embora já tivéssemos no direito a utilização dos precedentes judiciais como fonte do direito, até o advento do novo CPC, ainda não tínhamos uma disciplina legal de aplicação dos precedentes. Para suprir essa lacuna, uma das mudanças mais marcantes trazidas pelo novo CPC foi a sistematização da rede de precedentes judiciais. O novo Código redimensionou a importância do direito jurisprudencial no Brasil, desenhando regras de aplicação dos precedentes com vistas a promover o aprimoramento da sua aplicação como fonte do direito. Em seu artigo 926, o novo CPC deixa claro o papel dos precedentes judiciais no ordenamento jurídico, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, devendo publicar súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. Confira. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o artigo 927 do Código formulou o princípio de que a jurisprudência, pacificada ou sumulada, deve ser mantida, salvo se houver relevantes razões recomendando sua alteração. Como determina o Código, artigo 927, parágrafo 4º, a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos, observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica
da proteção da confiança e da isonomia. No artigo 927, inciso 4, o novo Código afirma expressamente que os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional passam a ser de observância obrigatória pelos juízes e pelos tribunais. Como determina o dispositivo, os juízes e os tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Como podemos verificar, na sistemática do novo CPC, os precedentes judiciais são obrigatórios e vinculam a decisão judicial. Com efeito, como estabelece o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A estruturação de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios pelo novo Código é um dos instrumentos da reforma para enfrentar os problemas mais preocupantes do Poder Judiciário atualmente, que são a morosidade processual e a questão da incerteza jurisdicional, ou seja, a discrepância de julgamentos sobre matérias idênticas que conduz à imprevisibilidade das decisões judiciais, agravando a insegurança jurídica no país e a instabilidade das relações sociais. Passemos agora ao novo CPC e à valorização da fundamentação decisória. Como vimos, as súmulas sempre tiveram o objetivo de simplificar o trabalho dos advogados e tribunais, facilitando o julgamento das questões mais frequentes. Ocorre que, na prática forense, as súmulas vinham sendo aplicadas de uma forma mecanizada, sem que fosse feito realmente um exame de correspondência entre os precedentes que deram origem à súmula e o caso concreto. O novo Código veio combater essa aplicação mecânica dos verbetes sumulares, já que não há autorização constitucional para uma aplicação automática dos verbetes como se fossem normas gerais. O novo CPC exige que a aplicação das súmulas seja feita de forma dialética, isto é, baseada no diálogo e na argumentação, de maneira a valorizar a fundamentação decisória. Vejamos. O parágrafo 1º do artigo 489 do novo CPC determina que, para invocar um precedente ou uma súmula, o julgador deve identificar seus fundamentos determinantes e demonstrar que o caso concreto sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Confira. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Desse dispositivo, podemos extrair duas regras claras. 1. Os fundamentos determinantes do precedente ou súmula, isto é, sua ratio decidendi, são de observância obrigatória e precisam constar na fundamentação da decisão judicial. 2. A aplicação de um precedente ou súmula a um caso concreto só poderá ser feita após a demonstração de que o caso concreto sobre o julgamento se ajusta aos fundamentos dos julgados pretéritos. Veja, portanto, que, segundo o novo Código, para se invocar um precedente ou uma súmula, o julgador deverá identificar seus fatos e fundamentos determinantes e demonstrar que o caso concreto sob julgamento é similar e se ajusta àqueles fundamentos. Essa regra se alinha perfeitamente com o comando do artigo 926, parágrafo 2º do Código, que determina o seguinte: ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Afinal, como bem destacou o ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni, as súmulas são calcadas em precedentes e, portanto, não podem fugir do contexto dos casos que por eles foram solucionados. Bem por isso,
Para se saber se uma súmula é aplicável a outro caso, é necessário verificar o contexto fático dos casos que lhe deram origem, assim como as proposições sociais que fundamentaram os precedentes que os solucionaram. Passemos agora às 3 etapas para a aplicação das súmulas no novo CPC. Como vimos, na sistemática do novo Código, a súmula não pode mais ser aplicada como se fosse uma norma geral, devendo ser operacionalizada como um guia indicativo, ou seja, um indício de solução para o caso concreto. Essa é uma regra que demanda um trabalho maior para os juízes e exige dos operadores do direito o conhecimento dos precedentes e fundamentos que deram origem aos enunciados sumulares. A intenção do novo Código é promover a qualidade e a segurança do processo decisório, evitando a aplicação das súmulas a casos diferentes daqueles para os quais elas foram criadas. A aplicação das súmulas no novo CPC exige do aplicador do direito a verificação de 3 fatores. Em primeiro lugar, verificação da conformidade com o ordenamento jurídico. Ou seja, é preciso verificar a conformidade da súmula com o ordenamento jurídico vigente, pois a súmula não pode jamais se sobrepor ao direito posto. As súmulas devem ser criadas com base no ordenamento jurídico existente e somente poderão valer enquanto estiverem compatíveis com o sistema. Vale lembrar dos casos em que a súmula perde a sua aplicabilidade no momento posterior à sua criação. É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que a edição de uma nova lei contraria o verbete sumular em questão, ou então quando a súmula baseia-se numa lei que já não está mais em vigor. A segunda etapa é a verificação da compatibilidade fática. É preciso demonstrar que os fatos do caso concreto a ser julgado são semelhantes aos fatos dos julgados que originaram o verbete sumular. Terceira etapa, verificação da compatibilidade dos fundamentos determinantes. Ou seja, é preciso demonstrar que os fundamentos determinantes, isto é, as razões de decidir, dos julgados pretéritos que deram origem às súmulas, sejam adequados ao caso concreto a ser julgado. Ou seja, exige-se que o operador do direito trabalhe não só com o comando do verbete sumular, mas também com os fundamentos que embasaram os precedentes que deram origem à súmula. A eficácia do sistema brasileiro de precedentes obrigatórios, implementado pelo novo CPC, como instrumento de uniformização da jurisprudência e otimização da máquina judiciária para o aprimoramento da prestação jurisdicional, só será possível se for bem compreendido pela comunidade jurídica. Isso exigirá um esforço conjunto dos profissionais do direito no sentido de compreender a teoria dos precedentes para melhor aplicá-la. Passemos agora a uma breve apresentação dos livros Direito Sumular STF e Direito Sumular STJ, prefaciados pelo ministro Luiz Fux. Os livros foram atualizados conforme o novo CPC e estão na 2ª edição. O objetivo é atender às necessidades de todos os profissionais do direito, acadêmicos e concursandos, permitindo o estudo completo e atualizado do conjunto de súmulas do STF e do STJ. Sua elaboração foi feita com base em vasta jurisprudência e na doutrina especializada. Basta mencionar que em cada um dos livros foram mais de 4.000 julgados apontados e cerca de 200 obras jurídicas referenciadas. A análise de cada verbete é feita de forma sistemática, confrontando e relacionando os verbetes cujo conteúdo se completa ou se contrapõe. As súmulas mitigadas, superadas ou canceladas vêm destacadas com uma tarja cinza e é feita uma apresentação histórico-evolutiva dos motivos que conduziram à mudança de entendimento na jurisprudência.
A metodologia utilizada garante a assimilação das ideias centrais que dirigem a interpretação e a aplicabilidade de cada súmula, constituindo um material de consulta embasada e rápida, além de dinamizar o estudo daqueles que se preparam para os mais diversos concursos na área jurídica.